Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E dessa vez vamos falar também, continuar na matemática, e vamos então continuar trabalhando com seno e cosseno, e agora vamos falar então sobre a lei do seno e a lei do cosseno. Essa lei é muito importante, essas leis são muito importantes, elas vão nos ajudar também em várias partes de várias áreas da ciência, inclusive nossa física, que nós estamos começando a trabalhar aqui, e por isso nós precisamos das leis do seno e do cosseno para explicar coisas que está por vir aí logo no comecinho da física, quando a gente estiver falando de vetores aí, nós vamos precisar disso aí também. Essa matéria, ela normalmente é recomendada para os estudantes do primeiro ano, então, do ensino médio. Entre esses dois temas, entre seno e cosseno, o que normalmente costuma cair no vestibular é justamente a lei dos cossenos. Então nós vamos começar por ela. Se liga aí. O enunciado da lei do cosseno é a seguinte: em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Nossa, muito grande? Muito confuso? Nem é. Nem é porque ele lembra um pouco o próprio Teorema de Pitágoras, né? Não lembra o comecinho do Teorema de Pitágoras? Né? Depois você vai ver como você pode também comprovar o funcionamento da lei do cosseno usando o próprio Teorema de Pitágoras. Nós vamos ver aqui também, entendeu? Então vamos pegar esse triângulo aí, que não é um triângulo retângulo, para a gente identificar então os lados e conhecer então esses termos que nós falamos aqui na lei dos cossenos. Se liga aí. Então, nesse triângulo ABC, nós temos então aí um lado A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, certo? E os ângulos, então, nós vamos chamar de alfa, beta e gama, certo? Então vamos pegar o lado A, certo? Esse lado aqui que é o A minúsculo, né? Vamos pegar esse segmento de reta A minúsculo. Nós podemos garantir para você que o quadrado da medida desse segmento, né? Do segmento A, então A ao quadrado, ele é igual ao segmento B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o lado B, o lado C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que nós estamos estudando. Temos ali um ângulo alfa, certo? Note aqui que ele está oposto ao lado que nós estamos estudando, certo? Então é sempre assim, né? Você quando pega um segmento de reta para estudar, ou seja, um lado de um triângulo para estudar, o cosseno que vai estar no final da lei dos cossenos, ele vai ser o cosseno do ângulo oposto àquele lado que você estiver estudando. Isso é muito importante, fica com isso na cabeça, certo? E lembre-se sempre que na lei dos cossenos você sempre vai ter ali uma subtração do dobro desse produto aí formado pelos lados e pelo cosseno do ângulo oposto, certo? Muito bem? Exatamente. Então, olha só, então, fazendo uma analogia, então nós podemos fazer a mesma coisa para o lado B, certo? Nós podemos dizer então que o quadrado da medida do B, certo? Ele é igual ao quadrado da medida do A mais ao quadrado da medida do C, menos duas vezes a medida do A, a medida do C e o cosseno do ângulo oposto ao lado B, que nesse caso aqui é o ângulo beta. Muito bem? Muito bem. Muito bem, fazendo analogia, nós podemos fazer a mesma coisa ali para o lado AB. O lado AB, que tem ali o segmento C, nós podemos então dizer que o quadrado da medida de C, ele é igual ao quadrado da medida de A, mais o quadrado da medida de B, menos duas vezes a medida de A, a medida de B e o cosseno do ângulo oposto ao lado AB, no lado C, certo? Ali, ou seja, é o ângulo gama, certo? Então, olha só como o Teorema de Pitágoras está também aí bem representado aí na lei dos cossenos. Olha só, se liga só. Vamos pegar aqui só o lado A, o primeiro aí que a gente fez. Então veja, a gente tem dizendo aqui que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos, certo? 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa, certo? Agora, se você pega só esse começo, então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, isso já é o Teorema de Pitágoras. Mas e por que a gente não continua com isso no Teorema de Pitágoras? Na verdade, continua. Mas olha só que curioso. Pitágoras, a gente não usa o lance da hipotenusa? Veja, hipotenusa e catetos você só tem em triângulos retângulos, certo?
Então a gente disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Beleza, muito bem. Mas se você quiser esticar isso, falar a hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos menos 2 vezes cada cateto vezes o cosseno do ângulo oposto à hipotenusa. Beleza, muito bem. Qual que seria o ângulo oposto à hipotenusa? Não é justamente 90 graus? É justamente 90 graus. E aí vem a pergunta, qual que é o cosseno de 90 graus? Pelo ciclo trigonométrico, nós lembramos lá para você que o cosseno de 90 graus é zero. Então, justamente por isso que funciona do mesmo jeito aqui. Olha aí. Veja só, a lei dos cossenos já te prova que Pitágoras também está certo. Claro, Pitágoras simplesmente não considerou aquela segunda parte, ou melhor, considerou, mas ele já sabe que o cosseno de 90 graus, que é justamente o ângulo oposto à hipotenusa, vai ser zero, certo? Certo? Então, se vai ser zero, aquele segundo termo que está subtraindo, ele fica zero também, entendeu? Muito bem, é isso aí, certo? Guarda isso na cabeça, no final nós vamos fazer 2 exercícios, vamos fazer um exercício da lei dos cossenos e um exercício da lei dos senos, certo? Lembrando que essas 2 leis servem para você exclusivamente detectar lados e ângulos de um triângulo. E com essas 2 leis, mais o seu conhecimento de seno e cosseno, mais então esse seu conhecimento de Pitágoras, você vai estar preparado para descobrir os lados e os ângulos de qualquer triângulo que aparecer na sua prova, beleza? Muito importante isso, muito importante. Segue aí agora a lei dos senos, se liga aí. Então é o seguinte, a lei dos senos, ela determina que, em qualquer triângulo, né, você vai ter uma relação, né, entre o seno de um ângulo qualquer com o lado oposto àquele ângulo que está sendo estudado. E vai ser sempre constante. Então, olha só que interessante isso. Então, pela lei dos senos, nós já sabemos então que a relação entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado vai ser sempre uma constante. E por ser sempre uma constante, se a gente fizer isso para os 3 lados, vai ter que dar o mesmo resultado e sempre dar o mesmo resultado. Então vamos pegar aqui, ó, o lado A. Se a gente pega a medida do lado A e divide por seno de alfa, certo? Então nós vamos ter aí o mesmo valor se a gente pegar o lado B, certo? E dividir pelo seno de beta, certo? Assim como vamos pegar o mesmo valor se a gente pegar o lado C e dividir pelo seno de gama, certo? Então, olha só que louco isso, cara. Que louco, né? Isso é muito legal, porque aí você precisa decidir aqui o seguinte, precisa definir qual dos dois usar. Qual dos dois você vai usar em uma questão? Quando que você vai usar o seno? Quando que você vai usar o cosseno? Quando que você vai usar a lei do seno e quando você vai usar a lei do cosseno? Você vai pegar o seguinte, vai sacar da seguinte forma. Quando você tiver, então, na sua questão, né, você tem ali apenas um lado. Você tem a medida de um lado, mas você tem 2 ângulos. E você precisa saber qual é o terceiro ângulo. Você precisa fazer necessariamente a lei dos senos, certo? Porque aqui você vai poder comparar o seno de um dos ângulos com o seno do outro ângulo. E aí você vai descobrir as medidas dos lados aí, certo? Sem problema nenhum. Agora, quando você tem 2 lados, você tem certinho 2 lados, você tem a medida de 2 lados e você só tem um único ângulo na questão, você não tem um segundo ângulo, você pode usar a lei dos cossenos. Então veja que na lei dos cossenos você tem a medida de todos os lados do triângulo, né? Tem o lado A, B, C e você tem o cosseno de um dos lados lá, certo? Que no caso, né, vai ser sempre o cosseno do ângulo oposto àquele lado que você está estudando lá. O importante é você ter essas ferramentas mentais para você poder trabalhar com ela. Lembrando então, como a gente já falou, que nos vestibulares e nas provas de concurso é muito comum usarem os ângulos notáveis e é por isso que a gente já ensinou isso para vocês. Qualquer dúvida, volte aí nos vídeos e dá uma olhada e a gente vai falar também sobre eles agora. Vamos falar então agora de exercício. Vamos começar então com o exercício da lei dos cossenos e se liga aí, provinha de vestibular, são 2 exercícios de vestibular, vamos aí. Essa é uma questão da Universidade Federal da Paraíba de 2011, então vamos lá. Para explorar o potencial turístico de uma cidade turística conhecida por suas belas paisagens montanhosas, o governo pretende construir um teleférico ligando o terminal de transportes coletivos ao pico de um morro, conforme a figura a seguir. Olha só essa figura aí.
dá para ver direitinho aí, um morro, certo? Né? Tem duas medidas, duas possibilidades, tem as medidas legais aí desse morro, bacaninha, show de bola, segue, tem os pontos ali determinados, vamos continuar aqui, ó. Para a construção do teleférico, há duas possibilidades. Vamos lá. O ponto de partida ficar localizado no terminal de transportes coletivos, que fica lá no ponto A da figura, com uma parada intermediária ali no ponto B, e o ponto de chegada localizado no pico do morro, lá no ponto C. Beleza, isso é o desenho, esse é o esquema que está no desenho aí que você pode ver, é o jeito que ele está dizendo a possibilidade A aí. Beleza. E uma outra possibilidade é o ponto de partida ficar localizado lá no ponto A e o ponto de chegada localizado direto lá no ponto C, sem parada intermediária, certo? Muito bem. Supondo que o segmento de reta AB, ele tem então 300 raiz de 3 metros, e o segmento de reta BC tem 200 metros, e o ângulo BAP é de 20 graus, e o ângulo CBN é de 50 graus, é correto afirmar que a distância entre os pontos A e C é de... Tem aí as alternativas, certo? Então a gente vai usar aqui a lei dos cossenos, certo? Mas então, por quê? Porque o que ele quer é saber qual é a distância do segmento de reta AC, ou seja, do ponto lá de baixo da saída do terminal de ônibus até lá em cima no pico, certo? Já direto, sem fazer o intermediário como ele está fazendo aí. Muito bem, se ele tem então esse segmento novo que está aí na imagem, veja que ele não coloca isso, então a gente já desenha aqui ó, o segmento AC, muito bem. Para a gente saber então essa distância, a gente primeiro, usando a lei dos cossenos, a gente precisa lembrar de trabalhar com o ângulo oposto a esse lado. E o ângulo oposto a esse lado, ele não disse aí, ele não falou qual que é o ângulo oposto a esse lado. Nós precisamos então, antes de fazer a lei dos cossenos, antes de trabalhar com a lei dos cossenos, um dos malabares que nós temos que fazer da matemática é descobrir qual é esse ângulo interno aí, qual é esse ângulo oposto ao AC que a gente tem, certo? A gente tem uma dica aqui. A gente tem a dica que naquele ponto B ali do triângulo que está formado o CBN, ele tem 50 graus. Então se liga nesse outro malabares da matemática que é criar esse triângulo retângulo que não está formado aqui, mas você já pode visualizar por um prolongamento. Esse triângulo retângulo aqui embaixo. Veja, o triângulo ABP, P'linha, vamos chamar de P'linha, porque eu tô trazendo o ponto P, né, ali para debaixo do B, né, do mesmo jeito, para ele formar então um ângulo reto, para formar então um triângulo retângulo, certo? Assim a gente vai ter as medidas desse triângulo, né? Outra habilidade matemática é lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que naquele ponto lá, o ângulo ali do vértice A, ele é de 20 graus. A gente sabe então que aquele ângulo ali do ponto P', ele é de 90 graus. Então, quanto que vai ser o ângulo ali no ponto B, né? É só você pegar então 90 mais 20, que dá 110, certo? Então, aquele ângulo no ponto B vai ser 70 graus. Então, só aí você já consegue entender que você vai ter então agora, só vai faltar a parte interna que a gente precisa. Veja, a gente está fechando esse ciclo aqui de 360 graus, né, para a gente descobrir aquele ângulo interno lá. Então, note, vai pegar 360 graus e subtrair esses três ângulos. Então, quanto que dá esses três ângulos aí? Vamos lá, 50 mais 90 mais 70. Que dá 210. 210. Então, basta você pegar então 360, subtrair 210, então você tem um ângulo de 150 graus. Olha só, encontramos então um ângulo de 150 graus ali. Então, antes de colocar a lei dos cossenos aí de novo na tela, vamos então colocar então o ciclo trigonométrico para a gente lembrar qual que é o cosseno de 150 graus. Lembra o cosseno de 150 graus? Então 150 graus já que está acima de 90 graus e abaixo de 180, ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante os cossenos são negativos, certo? Então preste atenção. Os 150 graus, né, você pode dizer o seguinte, que de 180, se você tirar 30 graus, vai dar 150, certo? De 180, se você tira 30 graus, vai dar 150. E então é aí que você já sabe qual vai ser o cosseno de 150 graus. O cosseno de 150 graus vai ser igual a menos cosseno de 30. Cosseno de 30, lembra lá dos ângulos notáveis? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, então, é o cosseno de 30. Então, agora já tendo essa informação que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, logo, cosseno de 150
é menos raiz de 3 sobre 2, então a gente segue aí com a lei dos cossenos. Veja só, a gente precisa saber aquele lado lá, o lado x, certo? Os outros lados a gente sabe, os outros lados já foi dado pelo enunciado. Então, vamos continuar. Então a gente pode dizer assim, ó, o x ao quadrado é igual ao quadrado de um dos lados, vamos chamar aqui esse 300 raiz de 3 ao quadrado, mais o quadrado do outro lado, ou seja, 200 ao quadrado, menos duas vezes um lado, 300 raiz de 3, vezes o outro lado, 200, vezes o cosseno de 150. 150 que é o ângulo oposto ao lado que nós estamos estudando, certo? Muito bem. Então a gente já pode substituir esse cosseno de 150 que está multiplicando aí por menos raiz de 3 sobre 2, certo? E aí a gente vai agora substituir os valores. Então vamos lá, se liga. Nós temos então aí o x ao quadrado, certo? X que é o lado que a gente está estudando, né? É igual a 300 ao quadrado. 300 ao quadrado, então você vai pegar o 300 vezes 300. 300 vezes 300 é 90.000, ou 90000, 4 zeros. Multiplicado por 3, porque raiz de 3 ao quadrado a gente corta a raiz. E aí a gente continua. Mais 200 ao quadrado. 200 ao quadrado é 200 vezes 200, que dá 40.000. E aí a gente vem aqui, ó, veja. Nesse termo todo aqui, que seria a segunda parte então da lei dos cossenos, nós começamos sempre subtraindo, certo? Vamos ter aqui menos o dobro de tudo isso aqui. Só que nesse caso, veja bem, o dobro tem ali 2 vezes o restante. E lá na frente, no raiz de 3 dividido por 2, tem o 2 dividindo. Tudo isso aqui está sendo uma multiplicação, certo? Só que tem um 2 lá em cima e tem um 2 embaixo. Você já pode cortar esses dois. Então você elimina esses dois já para não ter que fazer conta sobre isso. Outra coisa interessante é que no cosseno de 150, nós tínhamos lá um número negativo, certo? Então é menos raiz de 3 sobre 2. Esse menos aqui do raiz de 3 sobre 2, quando você está multiplicando o menos lá do menos 2, então ele fica positivo, certo? Então você põe mais e aí vamos continuar a conta. 300 raiz de 3 vezes 200 vezes raiz de 3. Olha aí, a raiz de 3 e a raiz de 3, você pode cortar a raiz do mesmo jeito que a gente fez ali na raiz de 3 ao quadrado, certo? A gente corta a raiz, vai ficar só o 3. Então vai ficar o 3 que multiplica o 300 vezes 200. 300 vezes 200 dá 60.000. Olha só que interessante, cara, 60.000. Bom, então aqui a gente já tem então 60.000 vezes 3. E agora a gente vai completar para fazer tudo isso certinho, para só sobrar a soma simples e direta. Vamos lá, x ao quadrado é igual a 90.000 vezes 3, ou seja, 270.000, mais 40.000, certo? Mais 180.000, que é 60.000 vezes 3, certo? Muito bem, agora matemática básica simples. Então você vai pegar agora os 270.000 mais 40.000 mais 180.000, que dá então 490.000. Então você vai ter então que x ao quadrado é igual a 490.000. Aí você fala, pronto, eu vou ter que fazer o quadrado disso? Você está pensando, vou ter que fatorar tudo isso? Lascou. Como é que eu... Não, vou perder tempo demais na prova. Para, não tem nada de perder tempo aqui. Aqui é rapidinho. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa conta aqui e nós vamos quebrar ela para ficar facinho. Como é que funciona? Vamos lá, 490.000. Meu, tem um monte de zero aí, vamos fazer isso em potência de 10 para facilitar o negócio. 490.000 é a mesma coisa de 49 vezes 10.000, certo? Então, se nós temos uma raiz aqui de 490.000, nós podemos dizer então que nós temos uma raiz de 49 vezes uma raiz de 10.000. E raiz de 10.000 é raiz de 10 elevado à quarta potência, certo? Bom, raiz de 49 é 7. 7 vezes 7, 49. E a raiz de 10 elevado à quarta potência é 10 ao quadrado, certo? Então pronto, você tem aqui 7 vezes 10 ao quadrado. 7 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Então você tem 7 vezes 100, que é 700. Então a alternativa correta é a letra A, 700. Então você viu que aqui você teve várias habilidades matemáticas, né? Inclusive dessa manobra aqui de saber fazer, né, uma radiciação de uma forma mais fácil, mais tranquila, certo? Assim você ganha tempo, ganha velocidade, que é o que mais importa dentro de um vestibular, certo? Agora vamos para a lei do seno. Se liga aí como é que tá.
Muito bem, essa também é da Universidade Federal da Paraíba e parece que eles gostam de leis do cosseno e seno. Você que vai prestar vestibular na Paraíba já se liga nisso aí. Olha só, essa aqui é de 2010, aquela foi de 2011. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses dois pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto, ponto C, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que o ângulo ACB e BAC mediam, respectivamente, 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, olha só que legal. Tem aqui um rio, tem aí um ponto A e B, que é onde a ponte deve ser construída, e eles então identificaram ali um ponto C. Então, pela lei dos cossenos, se você quisesse pegar aquele lado AB, você já tem lá o ângulo oposto, que é 30 graus, mas, cara, você não tem a medida dos outros lados, cara. Você só tem a medida de um lado, que é o 200 metros. Você não tem a medida do lado CB ali, entende? Então vai ficar faltando, vai ficar um Y lá, vai ficar vai ficar outra incógnita. Então não dá para usar a lei dos cossenos aqui. Nesse caso, você vai usar a lei dos senos. Então, como é que funciona? Peraí, vamos terminar de fazer a pergunta. Então vamos lá, ó. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é D, e aí vem as alternativas. Então como é que você faz? Usando a lei dos senos, certo? Porque a lei dos cossenos a gente já viu que não dá. Então vamos lá. Então, pela lei dos senos, a gente já sabe que existe uma constante quando a gente pega a razão de um lado de um triângulo com o seno do ângulo oposto a esse lado, certo? E não importa qual lado que você pega. Então, com isso, a gente só precisa pegar dois lados aqui e dois ângulos, né? Veja que nesse caso aqui, você tem dois ângulos já determinados, né? E temos um lado. Ele quer saber o outro lado. Mas olha só um detalhe aí. O lado que a gente tem informação de medida, que é o lado da margem, ele está ali 200 metros. Só que o ângulo oposto a ele, que é aquele onde está no vértice B, não tem a medida do ângulo. E aí como é que você resolve? Poxa, como é que você sabe qual é a medida lá do ponto B? Usando aquela regra dos ângulos internos, ou seja, a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180 graus, não tem jeito. Soma dos ângulos internos sempre dá 180 graus. Então, aqui você já tem dois ângulos, um ângulo é 105 graus, o outro ângulo é 30 graus, logo, para chegar a 180, ainda faltam 45 graus, certo? Então, é isso. Então, o ângulo naquele ponto B, aquele ângulo naquele vértice B, é de 45 graus, certo? Então, agora sim, a gente tem como fazer usando a lei dos senos, certo? Muito bem, então a gente já tem então a medida então de 200 metros, temos então o ângulo oposto a essa medida da margem, que é ali 45 graus, então a gente já pode começar aqui a lei dos senos colocando então 200 dividido por seno de 45 graus, certo? E a gente sabe que isso vai ser igual a gente escolhe um outro lado. A gente está procurando a medida de A até B, então a gente já usa esse, a gente já tem um ângulo lá embaixo, que é o ângulo oposto a esse lado, 30 graus, certo? Então vamos lá, a gente tem então igual a x, que a gente vai chamar o lado ali de x, entre A e B vamos chamar de x, dividido por seno de 30. Seno de 30, beleza? Muito bem. Ao fazer isso, só aí, né? A gente não precisa mexer com os outros lados, não tem nenhuma questão falando dos outros lados, tá tudo certo. Isso é o suficiente pra gente resolver essa questão, perfeito? Então vamos lá. Olha o seno de 30 aí, olha o seno de 45 aí, olha os ângulos notáveis aí de novo. Se liga, então vamos lá. O x, que é igual a 200, dividido por seno de 45, vezes seno de 30. Certo? Muito bem. Vamos substituir então, pegando a tabela dos ângulos notáveis, está aí, vamos lembrar sempre decora isso, é o mais importante. Vamos lá. X é igual a 200 dividido por seno de 45. Quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Multiplicado por seno de 30. Seno de 30 é meio, multiplicado por meio. Veja, aqui você tem uma fração no denominador, certo? Uma fração no denominador, então você tem uma divisão de fração.
Como é que você faz a divisão de fração? Você mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, certo? Então vamos lá. Então você vai ter então x é igual a 200, mantém o primeiro termo, multiplicado pelo inverso do denominador. O denominador está a raiz de 2 sobre 2, então aqui vai ser 2 dividido por raiz de 2, certo? Multiplicado por meio. Olha o meio aí, ó. Você manteve o meio, ó. Um meio. Aí você tem o 2 no numerador, o 2 no denominador, você já corta. Ficou então x igual a 200 dividido por raiz de 2, certo? Então você sabe que no denominador você não pode ficar com raiz lá. Então quando aparece raiz no denominador, você tem que fazer então a radiciação. Então você vai multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2, certo? Lembrando que raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1, certo? Então você pode fazer isso. Então, ao fazer isso, você tira a raiz de 2 embaixo, vai ficar somente 2, e vai deixar ao lado do 200 um raiz de 2 lá. Então vai ficar 200 raiz de 2 dividido por 2. 200 raiz de 2 dividido por 2 vai ser 100 raiz de 2. E 100 raiz de 2 é a alternativa D. Olha só, tá aí, ó, 100 raiz de 2. A gente fez direitinho a questão, fez passo a passo, né? Você percebeu que para resolver essa questão você precisou apenas de ter o conhecimento básico, né, dos ângulos internos do triângulo, né? A soma dos ângulos internos, né, para te ajudar a fazer a lei dos senos. Então fica essa dica, quando você tiver apenas um ângulo, você usa a lei dos cossenos. Quando você tiver dois ângulos, você usa a lei dos senos, tá? Fica com essa dica que eu acho que vai te ajudar bem aí para você resolver as suas questões aí, beleza? Muito bem, é isso aí. Continue seus estudos, conte sempre com a gente vai continuar tentando melhorar a ciência brasileira pela educação e a gente se vê na próxima aula. Até mais, valeu, tchau, tchau.